Está em análise na Câmara o programa Segurança nas Escolas, que visa fortalecer os mecanismos de segurança das escolas, além de promover treinamento para que professores e profissionais da educação saibam como reagir em caso de ataque. O autor da proposta é o deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Ele é o nosso convidado no programa Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa. Eu queria iniciar essa entrevista talvez pelo ponto mais complexo. Na opinião do senhor, o que pode estar gerando essa onda de ataques? Primeiro, Marcelo, é um prazer estar no programa Palavra Aberta. É sempre um prazer estar na TV Câmara, que leva mais política para o nosso país, nos rincões do nosso Brasil. É muito complexo essa tua pergunta, mas a gente pode trazer alguns fatores que contribuem fortemente. De 2011 até os dias atuais, nós tivemos já 39 mortes nas escolas. E aí tem dois fatores, tem um fator externo e existe um fator interno. Primeiro, chamar a atenção que esse problema, e parabenizar a TV Câmara, que a gente não pode deixar que isso se esfrie. Porque depois que passa a dor, a dor em relação à comoção no Brasil, e a gente acaba não tratando esses problemas porque vem outro, tem a reforma tributária, né? Tem outros projetos que a gente precisa tramitar no nosso país, mas a segurança nas escolas tem que ser prioridade. Nós estamos falando da segurança dos nossos filhos. Então, voltando à pergunta, os fatores, tem o fator externo e o fator interno. O fator externo é o caso que aconteceu em Santa Catarina, lá em Blumenau, que é a facilidade de um infrator adentrar a escola. E a gente precisa coibir isso, tornar a escola um lugar seguro. Só quem pode entrar na escola são os profissionais que trabalham na escola, né, no caso, e os alunos e os pais. Só pessoas autorizadas. Fora isso, nós temos que ter um sistema de segurança que vai proteger os nossos filhos e os professores. Então, um assassino entrou com facilidade numa creche e matou 4 crianças. Isso a gente não pode aceitar. Isso aconteceu um dia desses em Santa Catarina. Pode acontecer novamente, porque a gente não vai trabalhar nessa questão externa. E o que seria essa questão externa, que o projeto também trata sobre isso? Então, a gente usar a tecnologia, usar câmeras, e essas câmeras têm que ser integradas ao sistema de segurança, né? Por exemplo, se a escola for municipal, a gente tem uma guarda municipal que possa fazer a ronda escolar e tem essa integração com as câmeras. E essas câmeras vêm com um sistema conhecido como botão do pânico. E aí você facilita no momento que alguém consegue adentrar, os profissionais têm a facilidade de chamar a polícia, né? Porque há um delay muito grande até que a polícia é acionada e fazer a intervenção. Quanto mais rápido, e eu fui policial, quanto mais rápido a gente tinha acesso à informação, melhor era o resultado. Então a gente trabalhar com câmeras, um profissional de segurança para fazer as orientações devidas, e a gente vê que os casos no mundo todo, não só no Brasil, mas tem aumentado o número de casos de violência nas escolas. Então a gente tem um profissional que possa fazer em momentos pontuais uma intervenção, ele é fundamental. Isso vai dar mais segurança para os pais, para os professores e para os alunos. E tem a questão interna. A comunidade abandonou as escolas. A gente tem que novamente trazer a comunidade para dentro da escola, saber trabalhar essa questão plural. Nós temos a questão do bullying, por exemplo. Isso tem afetado as nossas crianças muito mais como afetou no passado, porque agora a gente tem a internet, a comunicação ela é muito rápida. E aí o programa também trabalha nessa questão interna sobre melhorar o aperfeiçoamento dos nossos profissionais. Ele entender essa nova dinâmica, dessas novas doenças, essas questões de bullying, de internet, entender o que está se passando na cabeça dos nossos, principalmente nos adolescentes. E aí o professor vai conseguir detectar trabalhar de maneira preventiva e encaminhar o aluno a um profissional adequado, um psicólogo, e aí a gente consegue trabalhar a prevenção. Então a gente tem que trabalhar a área externa, segurança externa, e a segurança interna, que seria trazer a comunidade para as escolas, trabalhar essa questão plural, questão do bullying,
O profissional de psicologia está mais presente no sistema educacional. Isso é fundamental nos dias atuais. Agora, tratando especificamente do projeto que o senhor apresentou, que é o programa Segurança nas Escolas. Um dos tópicos desse projeto de lei fala do treinamento dos profissionais que estão ali nessa escola. Como seria esse treinamento? Seria pré-ataque, pós-ataque, um treinamento para ambas as situações? Olha, por exemplo, toda empresa tem um treinamento em caso de incêndio. Por exemplo, se acontecer um incêndio aqui na TV Câmara, os profissionais precisam entender qual é o procedimento padrão para que a gente consiga fazer a evacuação e salvar todas as vidas. Então, nós temos que ter esse treinamento também nas escolas, saber caso ocorra um tipo de ação, um ataque à nossa escola, que os profissionais que trabalham nessa escola precisam também ter ciência de um treinamento para que ele possa salvar vidas, reduzir os danos. Então, isso é fundamental. Fora esse treinamento técnico, tático, temos que ter um treinamento também psicológico. É o professor conhecer, novamente, aquela fala anterior, o professor novamente conhecer mais essa questão psicológica do bullying. Isso tem que ser transversal. Todas as matérias precisam passar por isso. Está dando aula de matemática, mas também trazer sempre uma questão pessoal, uma questão anti-bullying, trabalhar a questão da diversidade. Isso é fundamental. A comunidade presente, entender esse treinamento também vai fazer com que a gente consiga reduzir os danos e identificar um possível ataque. Caso aconteça um ataque, ter um treinamento para reduzir os danos e salvar a vida dos nossos filhos. Ao contrário do que muita gente imagina, a maioria desses ataques vem com um anúncio através da internet, ou seja, os jovens ou adultos utilizam as redes sociais para dizer como vão fazer aquele ataque, muitas vezes para dizer até quando vão fazer esse ataque. Muitas vezes nada é feito por conta da falta de credibilidade, talvez daqueles anúncios e tudo mais. O senhor acredita que as redes sociais também são uma ferramenta importante a ser analisada nesse processo? Fundamental, Marcelo. Nós precisamos aperfeiçoar as nossas redes sociais, a internet em si. Então a gente precisa encontrar um mecanismo, o próprio algoritmo do Facebook, do Instagram, das novas redes sociais, do TikTok, identifique, por exemplo, um caso dos nossos filhos, anunciar um suicídio, anunciar um ataque. E isso aí, os pais terem essa informação. Já existem alguns aplicativos que você pode fazer um filtro, mas isso ainda é muito preliminar. Acho que a gente precisa avançar mais na tecnologia e cobrar das grandes, as big techs, que aprimorem esse algoritmo e que tenha esse link com os pais. Por exemplo, se teu filho fizer um anúncio desse, por exemplo, de um ataque, os pais terem acesso a essa informação ou serem informados, né? O e-mail do pai está gravado, o telefone do pai está gravado. Acho que a gente precisa aperfeiçoar a questão da segurança na internet para salvar os nossos filhos. Com certeza, isso é fundamental. Nosso programa está chegando ao fim. O projeto que o senhor apresentou ainda tem um longo caminho aí até a aprovação, mas eu já estendo aqui o convite para que o senhor retorne em momentos posteriores, quando a tramitação já estiver mais avançada, quando o senhor tiver também já uma junção aí de interesses dos demais parlamentares. Eu já entrevistei outros 3 parlamentares aqui a respeito desse assunto. A gente sabe que ele está muito quente aqui no Congresso, né? Então acho que agora é procurar uma forma de aglutinar todas essas vontades, né, deputado? Esse é um problema mundial e nós tivemos grandes tragédias no nosso país. A gente não pode esperar a próxima tragédia. Então esse projeto vai contribuir para salvar a vida dos nossos filhos. Então isso merece prioridade. Eu tenho certeza que o Congresso vai ter essa sensibilidade e a gente vai avançar rapidamente nesse projeto. Muito obrigado, deputado. Obrigado, Marcelo. E se você quiser rever ou compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.